Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar de saúde intestinal. Muitas pessoas nem imaginam o quanto esse órgão é importante para a nossa saúde, né? Então vamos aprender um pouco mais hoje. Aqui a gente já começa falando de disbiose, né? Disbiose é uma doença muito comum do intestino e que acomete inúmeras pessoas, né? Porque um desequilíbrio da flora bacteriana, né, da microbiota intestinal, leva à disbiose, né? Então, a disbiose é caracterizada por um desequilíbrio da microbiota que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes, né? Causando carência de vitaminas, entre outras coisas. Então, vamos imaginar que tudo o que a gente consome, né? Seja um alimento, um suplemento, uma medicação, qualquer coisa onde esse alimento é absorvido, ele é absorvido no intestino. Por isso, tanta importância desse órgão na nossa vida, né? Então, se pensando em trato gastrointestinal, a digestão começa na boca, né? A partir do momento que começamos a mastigar os alimentos, começa-se o processo de digestão com enzimas que estão na nossa saliva. E daí esse alimento, esse bolo alimentar desce pelo esôfago, chega até o estômago, onde recebe o ácido e continua esse processo digestório, até que chega no intestino, onde ele é absorvido. O problema é que quando esse intestino tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio pode ocasionar muitos fatores negativos para a sua saúde. E você não pode nem imaginar quantas doenças você pode ter adquirido por conta de um intestino que não está saudável. Então, uma das funções do intestino é absorver nutrientes, né, produzir alguns hormônios. Você sabia que o intestino é responsável por 70% a 80% da formação do sistema imunológico? Então, imaginem a importância do intestino na nossa vida. E se esse intestino estiver em desequilíbrio, o que acontece, né? Então, esse desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas no intestino, né? E o aumento das bactérias patogênicas. Então, você imagina que no seu intestino tem trilhões de bactérias, né? Só no intestino você tem aí mais bactérias do que células do corpo, né? Então nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino e tem as bactérias que são boas e nós temos as bactérias que são patogênicas. E o desequilíbrio que eu falo aqui é na quantidade dessas. Então, se eu tenho muito mais bactérias patogênicas, né, bactérias ruins, do que bactérias boas, esse meu intestino não está saudável. Então, aqui é um exemplo da nossa mucosa intestinal. Pense que a mucosa é intestinal. Tudo que a gente pensar em mucosa, pense nesse lado de dentro da sua bochecha. Então, é uma pele bem lisa, com uma consistência diferente. Mas olhada no microscópio, você vai enxergar a mucosa dessa forma da imagem, tá? Então, na mucosa saudável, vocês percebem que aqui nas junções, né, dessa parede, não há espaços, ela é bem acopladinha, bem organizada, bonita, né? Então, isso daqui representa um intestino saudável. E aqui a gente chama de permeabilidade. Eu estou permitindo, né, que aqui, ó, vaze, né, extravase de dentro do meu intestino para onde? Para a corrente sanguínea. Então, aqui que a gente considera permeabilidade, você pode perceber que não tem uma junção, né, dessa parede, aonde é possível extravasar toxinas que estão dentro do intestino para a corrente sanguínea, podendo levar doenças, né?
aqui deveria ter uma proteção, como aqui tem. Então aqui a gente tem o nosso sistema imune que protege caso algum invasor tente sair, né, e contaminar a nossa corrente sanguínea, podendo trazer doenças. E nessa parte onde a gente percebe uma permeabilidade intestinal, é possível que qualquer toxina, bactérias ruins, qualquer problema que tenha aí dentro desse intestino, extravase para o seu corpo, trazendo assim inúmeras possibilidades de doenças. E o que esse desequilíbrio pode acarretar, né? Então, pode ser que você nunca nem imaginou esse processo, mas, como eu disse anteriormente, esse desequilíbrio pode acarretar diversas doenças como diabetes, o excesso de peso, alterações na quantidade aí, né, do colesterol, doenças autoimunes, alterações do sistema imunitário, tá? Porque se a produção da imunidade, né, se a formação da imunidade é feita no intestino, essa quantidade de bactérias estando desequilibradas não vai ter um sistema imune eficiente. Respostas alérgicas, má absorção de vitaminas e minerais e até o câncer. Então, o desequilíbrio intestinal, da microbiota intestinal, é muito mais importante do que você imagina. Considera-se, né, aqui a gente fala da obesidade, falando do emagrecimento, considera-se que o obeso por si só, ele já tem uma inflamação e um intestino que não é saudável, tá? Então, por isso que a gente dá tanta importância, né, em uma alimentação muito equilibrada e mudança dos hábitos alimentares para que a gente consiga evoluir, melhorar essa saúde do intestino e reduzindo essa inflamação intestinal para que o sistema imune seja mais eficiente e esse organismo encontre aí um equilíbrio de forma geral para que seja possível um emagrecimento. Então, muitas vezes estamos querendo só o processo do emagrecimento, pensando em comer menos, pensando em várias estratégias, sendo que a primeira ainda é cuidar da saúde, cuidar do intestino, ter hábitos saudáveis para a vida e não para o emagrecimento. E aí, né, qual que é a relação, para a gente falar um pouco mais aqui, a relação da disbiose com a obesidade, né? Então, além do estilo de vida sedentário, uma dieta não saudável, alguns genes pesquisadores apontam como causa da obesidade bilhões de bactérias intestinais, né? Então, o fato de você ter um desequilíbrio intestinal pode te levar à obesidade, entendem? Novas evidências indicam que um desequilíbrio destes organismos podem alterar a forma de armazenar gordura, como também o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, a resposta aos hormônios e nos fazem sentir fome ou saciados. Então, se você tem um equilíbrio, favorece o emagrecimento, favorece a sua saúde, favorece a sua saciedade. Se você tem um desequilíbrio, você não consegue chegar em processos adequados e aí fica muito mais difícil essa questão do emagrecimento ou até mesmo obter mais saúde e qualidade de vida. Independente se você está acima do peso ou não, não quer dizer que você não tem que se importar se você tem um desequilíbrio ou não intestinal. E aí o que é muito interessante, né, foi feito um estudo, né, os cientistas fizeram um estudo, imaginem duas turmas de ratinhos, né, de laboratório e transferiram a microbiota dos ratinhos obesos para ratinhos magros. Então tinham duas turminhas de ratinhos, uma gordinha e uma turma magrinha, pegaram a microbiota, né? Então pegaram as bactérias, a quantidade de bactérias, né? Uma amostra das bactérias dos ratinhos gordinhos e implantaram em alguns
ratinhos magrinhos. E o que observaram em seguida, né? Que os animais que tinham peso normal e que receberam a flora intestinal dos ratinhos gordos também aumentaram de peso, né? Tiveram um aumento do peso após receber as bactérias dos ratinhos gordinhos. Então já está comprovadamente mostrando que a combinação aí da tua microbiota intestinal pode sim acarretar a obesidade, o sobrepeso e diversas outras doenças, como já vimos aqui. E quais os fatores, né, que desequilibram a minha microbiota intestinal? São os seus maus hábitos alimentares, que faz com que você tenha aquela parede do intestino toda danificada. É o principal fator. Porém, muitas outras questões, até externas, também vão comprometer esse equilíbrio intestinal, tá? Então, além dos hábitos alimentares inadequados, o estresse, né, a ansiedade, a depressão, que também está relacionada à saúde intestinal, porque quando você tem uma saúde intestinal favorável, você consegue controlar melhor essas doenças, né? O uso frequente de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, tá? Então, o que é super importante? Pensa num antibiótico. Quando você toma um antibiótico, não é para matar bactérias patogênicas que causaram alguma doença no seu corpo? Sim, né? É para eliminar bactérias. Só que o antibiótico, ele não vai eliminar só bactérias ruins do seu corpo, ele também vai matar as bactérias boas, né? Então, por isso que é muito importante, após o uso de antibiótico, fazer uma suplementação com probióticos para voltar a equilibrar essa microbiota intestinal. E, infelizmente, muitos médicos não fazem essa indicação, né? É muito contrário, dá para contar nos dedos os médicos que fazem esse tipo de indicação, né? Contaminação por agrotóxicos e metais pesados, né? Infelizmente, nós somos expostos a isso a todo tempo, né? No esmalte de unha que a gente usa, no batom que a gente usa, na tinta do cabelo, tudo isso tem metal pesado. Fora os agrotóxicos que vêm junto com os alimentos que a gente compra, né? Infelizmente, os alimentos orgânicos ainda são muito caros, não é acessível a toda a população e, infelizmente, nós somos atados e obrigados a comer alimentos cheios de agrotóxicos, né? Quando a gente também é exposto a infecções, essas infecções também alteram a nossa microbiota intestinal. Outro fator aqui, para você que fuma ou bebe, né, bebidas alcoólicas são muito favoráveis a esse desequilíbrio, né? O fumo, o cigarro também compromete muito a saúde intestinal. Então, olhem quantos fatores estão envolvidos nesse processo. E aqui quais os sinais e sintomas que você pode ter aí no seu dia a dia e nunca imaginou que está relacionada à sua saúde intestinal. Então, o empachamento, por exemplo, né, de você comer e ficar com aquela sensação pesada de indigestão, tá? Gases e arrotos, né? Excesso de gases e arrotos também. Às vezes você pode até acreditar que foi só por algum alimento específico que você comeu, mas se isso se torna uma coisa frequente, também é caracterizado uma disbiose, tá? Então você avalie todos esses sinais e sintomas e se isso mais ou menos está fazendo parte aí da sua vida, do seu dia a dia, é provável que você tenha a disbiose, né? Então, sentir queimação, má digestão, dores de cabeça frequentes, né? Uma irritabilidade, fadiga, quebra do cabelo, enfraquecimento das unhas e alterações, né, entre quadros de diarreia e constipação. Então, assim, tem pessoas em consultório, eu pergunto, como é o seu intestino? Ah, funciona muito bem, eu vou todos os dias no banheiro, até várias vezes. Isso também não quer dizer, as pessoas que consideram que vão ao banheiro todos os dias, várias vezes, não quer dizer que também não existe um desequilíbrio intestinal das bactérias, tá? Porque muitas pessoas acabam associando que só quem tem o intestino preso tem uma saúde intestinal, não tem saúde intestinal, né? Tem uma doença. Mas, dependendo da sua composição e de como
é o trabalho do seu intestino, mesmo que você vá ao banheiro com frequência, né, regularmente, você pode sim estar caracterizado com disbiose, tá? Se você tem qualquer uma dessas questões que eu falei aqui, está com um grau de obesidade, vem de uma alimentação que não é muito regrada e é exposto a todos esses fatores que eu falei anteriormente, é 90% assertivo que você está, que sua saúde intestinal está comprometida, ok? E qual que é o tratamento? Nutri, o que eu posso fazer para melhorar esse equilíbrio intestinal, ter uma vida melhor, conseguir emagrecer com mais saúde, né? O que é importante que eu faça no meu dia a dia que eu possa colaborar para isso, né? Então, vamos pensar, eu vou até ler uma frasezinha aqui. Vamos pensar, aqui o primeiro item, né, é melhorar a qualidade da alimentação. O que a nossa alimentação tem que promover, né? Os bons padrões alimentares, né? O que são os bons padrões alimentares? O que é de praxe? O que a nossa alimentação tem que nos fornecer, né? Então, a nossa alimentação tem que promover uma resposta psicológica saudável, promover uma resposta hormonal saudável, manter o intestino saudável e favorecer a função imunológica e minimizar a inflamação. Tá? Então, isso é a qualidade da alimentação, tá? Então, a nossa alimentação, ela não deve ser pensada unicamente no emagrecimento, na saúde intestinal, não. Ela tem que ser ampla e tem que estabelecer todas essas questões que eu falei, né? Então, garantir a melhora da qualidade aí da sua alimentação vai favorecer e muito, é o número 1 para garantir a saúde intestinal, qualidade de vida, emagrecimento eficaz, entre outras coisas. Comer comida de verdade. Então, evitar ao máximo alimentos industrializados, né? A gente nem fala que é alimento, né? Produto industrializado, então comida congelada, tudo que for de pacote, né? Tudo que meus pacientes até falam, né? Falam assim, mas é muito mais prático. Mas infelizmente, gente, é a praticidade que está deixando as pessoas doentes, né? Então, cada vez menos a gente compra comida de verdade e está trocando isso por produtos alimentícios, né? Por comida congelada, por comidas de pacote, por produtos que vêm extremamente condimentados, cheio de aditivos químicos, né? Isso favorece muito aquela permeabilidade intestinal. Isso alimenta, esse tipo de produto alimentício alimenta as bactérias ruins. E se a gente fica alimentando as bactérias ruins, elas vão se proliferando muito mais. E a gente tem que fazer o inverso. Consumir muitos vegetais e alimentos ricos em fibras, porque esses sim são os alimentos das bactérias boas, para que as bactérias boas fiquem em grande quantidade no nosso intestino e chegue nesse equilíbrio que a gente precisa, né? Qual outro alimento para as nossas bactérias boas? Os pré e probióticos, né? Os pré e probióticos são os alimentos preferidos das nossas bactérias, que deixam elas fortes, lindas e multiplicáveis. Tá bom? Então, favorecer tudo isso aí no seu dia a dia vai melhorar muito a tua saúde intestinal. E para concluir aqui, né? Fazer atividade física e ter uma boa noite de sono. Tudo isso tem a ver com a saúde intestinal também, porque por mais que você tenha um equilíbrio aí intestinal, mas se você passa um dia estressante, cansativo e come várias coisas que não deveria, excesso de açúcar, carboidratos refinados, você, além de alimentar as bactérias ruins, você mata as bactérias boas. Então, manter uma alimentação equilibrada, fazer uso diário ou regular, né, dos pré e probióticos, descansar,
Fazer atividade física melhora a resposta imunológica, ativa, né? Melhorando o nível aí da nossa imunidade, deixando no topo, né? Então, quando você está ficando doente com muita frequência, leve em consideração que, principalmente na obesidade, a gente já considera que, além do que a gente considera que o intestino é doente, mas que a gente já considera também que o sistema imune é falho, porque ele acaba respondendo muito de forma inflamatória o tempo todo, por conta de que, lembrem que na obesidade é uma inflamação crônica, né? E muitas vezes essa inflamação vai durar anos para ser melhorada, né? Para melhorar essa questão da imunidade, precisa ser no dia a dia, melhorando a alimentação, melhorando a qualidade do seu sono, atividade física, né? Não tem milagre, não tem pó de pirilim pim pim, né? Como eu sempre digo. E aí uma super sugestão que eu gosto de sempre citar é o kefir como um excelente probiótico, né? Porque ele tem baixo custo, né? Você acrescenta o leite ali e ele produz um iogurte para você. É possível adquirir através de doações, né? Então procure no seu meio de amigos e familiares quem já cultiva o kefir, né? E o kefir, ele tem inúmeras cepas de lactobacilos, né? Que é alimento bom para bactéria, tá? Então o kefir é um alimento probiótico com muitas propriedades e inúmeros são seus benefícios, né? Então ele regula o intestino, né? Então, para você que tem o intestino preso ou que tem o intestino solto, ele vai regular isso para manter a saúde intestinal. Ajuda a combater inflamações intestinais, porque se seu intestino está inflamado e você alimenta essas bactérias boas, elas ficam fortes e resistentes. Esse intestino que está melhor, ele vai produzir um melhor sistema imune, esse sistema imune vai combater essas inflamações, né? Vai reduzir essas inflamações. Além disso, ajuda na digestão. Muitas vezes a gente está pensando só na questão intestinal, mas cuidar do intestino melhora a saúde do estômago também, tá? Então vai melhorar a digestão que acontece lá no seu estômago, vai diminuir essa flatulência, vai diminuir esses arrotos, né? O uso dos probióticos. Previne e combate a gastrite, né? Especialmente a gastrite causada pela H. pylori, que é uma bactéria bem danadinha, né? Fortalece o sistema imunológico, pois mantém a microbiota intestinal saudável, né? Que impede a infecção por micro-organismos através do intestino, tá? Esses são só alguns dos benefícios, mas pensem que se você cuida do teu intestino, vocês lembram que a gente já comentou que no intestino é produzida até 90% da serotonina. Então, se você cuida do seu intestino, você também está cuidando da sua saúde mental. Você vai melhorar sintomas da depressão, você vai melhorar reduzir a sua ansiedade, né? Vai ter uma qualidade de vida ímpar. Então, comece dando atenção e amor ao seu intestino. E aí, outros alimentos que devem ser incluídos na dieta que vai favorecer a minha saúde intestinal, né? Eu citei vários alimentos aqui, e esses alimentos, além de ter muitas fibras, muitos nutrientes, também tem pré-bióticos, tá? Então, a gema do ovo, a castanha do Pará, 2 unidades diariamente, vai favorecer não só o intestino, mas também a fonte de selênio, que é excelente, principalmente no processo do emagrecimento, né? Iogurtes naturais e coalhada, né? Diariamente fazer uso, aí é onde tem os probióticos, tá? Leite fermentado, cacau em pó, feijões, frutas em geral, alho, vinagre de maçã, sementes de abóbora. Então, todos esses alimentos podem e devem ser incluídos no seu dia a dia para garantir uma melhora da sua saúde intestinal, do seu equilíbrio intestinal. E aí, só para terminar em relação aos probióticos, né? Você pode consumir diariamente o kefir ou diariamente um potinho de iogurte natural, ou até mesmo, se você não gosta
de iogurtes não agrada ao teu paladar, você pode procurar um profissional nutricionista ou até o médico que pode fazer uma prescrição de probióticos para que você possa tomar através de cápsulas ou sachê. E aí você toma diariamente e associado a uma alimentação saudável vai garantir muita melhora do seu intestino. Tá? E aí não tem como falar de intestino saudável sem falar de hidratação. Então, no mínimo, você deve beber por dia 2 litros de água, tá? Água é água, não é suco adoçado, não é chá adoçado, tá? Então, água é água. Essa é uma média, tá? De 2 litros de água por dia. Se você está num grau de obesidade, sem dúvida, se você está acima do peso, a sua recomendação vai ser maior. Então, você pode calcular 35 ml, né, de água para cada quilo de peso, tá? Então, se você tem 100 quilos vezes 35 ml, você deve tomar 3,5 litros de água por dia. Se você tem que imaginar que se você é maior, tem um peso maior, a sua demanda, a sua necessidade é maior. Tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído para a saúde intestinal de vocês. Espero muito que vocês dêem a atenção que o intestino precisa, porque não tem como ter uma beleza externa sem ter um cuidado interno, sem cuidar do seu intestino. Tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua vida. E esse conhecimento que vocês estão adquirindo, que não seja para o processo de emagrecimento, mas que seja para toda a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.